Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre apresentações, que em inglês é chamado de introductions. Bom, esse é um vídeo multinível, então tanto as pessoas que não sabem muito de inglês ainda vão poder aprender alguma coisa, e quem já sabe alguma coisa também vai poder incrementar novas expressões e novas formas de se apresentar em inglês, ok? Então serve tanto para quem está começando como para quem é intermediário. E a primeira parte é sobre who, sobre quem, né? Quem está sendo apresentado. My name is, ok? E aí você coloca o seu nome. Ou você também tem a forma contracted form, my name's. Outra forma também bem utilizada e bem mais curtinha é quando a gente fala I am, eu sou, papapá, or I'm. Então, em todas essas formas aqui, eu poderia me apresentar e colocaria o meu nome aqui, ó. So, my name is Evelyn, my name's Evelyn, or I am Evelyn, or I'm Evelyn, ok? Então, aí são 4 formas da gente se apresentar. Isso aqui é mais para se você tá começando ainda no inglês, tá? Isso aqui seria a parte para beginners. Agora, se você já sabe um pouquinho de inglês, você quer incrementar essa parte, você pode falar sobre o seu nickname, ok? O nickname é a mesma coisa que apelido. You can call me Evie, ok? Que é como algumas pessoas me chamam. You can call me Evie. Essa é uma forma um pouco mais formal. Você também pode dizer assim, ó. My friends all call me Evie. My friends all call me Evie, ok? Todos os meus amigos me chamam de Evie. Ou você também pode me chamar de Evie. Então, essa seria uma parte que viria depois da gente apresentar o nome. Se você tem um nome mais complicado, um nome que, assim, nem todo mundo vai conseguir entender, isso acontecia muito comigo quando eu morava no Egito. As pessoas não estavam acostumadas com o meu nome, então, às vezes, eu tinha que ficar falando, repetindo várias vezes, ou até mesmo soletrando o meu nome para que as pessoas conseguissem entender. Então, você também, nesse caso, você pode se apresentar dessa forma. My name is Evelyn, but it's hard for some people to say it, so call me Evie. Ok? Então, meu nome é Evelyn, mas é difícil para algumas pessoas me dizerem ele, né? Dizerem o meu nome. Então, me chame de Evie. A segunda parte da nossa apresentação é quando a gente fala sobre where, onde. Então, de onde você é, por exemplo, né? Normalmente vem com essa pergunta, where are you from? Daí você tem uma forma mais simples de escrever, e aqui seria a parte para quem é beginner, para quem é iniciante. Você pode responder I am from, ou a forma contracta, que é mais comum. I'm from. E para essas duas opções aqui, a gente vai colocar, tanto pode ser country, o nome do país, como também pode ser a cidade, ok? Então, aqui no meu caso, eu vou falar I'm from Brazil. Ou eu também poderia falar I am from Rio de Janeiro. Enquanto a gente está aprendendo todas essas formas de se apresentar, pega um caderninho, um lápis ou uma caneta, ok? Comecem a fazer as suas anotações também. Porque aí no fim do vídeo você pode tanto deixar a sua apresentação aqui no campo dos comentários, como também você pode
ter essas anotações e essa apresentação escrita num caderno para que você consiga fazer, para que você consiga treinar isso depois. Outra forma de fazer, de falar sobre onde você é falando sobre a sua nacionalidade, ok? Então, aí a gente pode colocar aqui, ó, I am, e aí você coloca a nacionalidade. So, I am, e depois nationality adjective, que aí no meu caso é Brazilian. Então eu posso dizer I am Brazilian. Outra forma de dizer isso também, de falar sobre where are you from, é falar I come from Brazil. Então, como vocês veem aí, várias opções para beginners, para pessoas que estão começando agora com o inglês, para falar sobre o lugar que você veio. Agora, se você já tem um conhecimento de inglês e quer melhorar um pouquinho, ou quer adicionar umas outras formas de responder essa pergunta, você pode usar as seguintes alternativas, ó. Você pode falar I was raised in, eu fui criado em. Você pode dizer I grew up, eu cresci em. E você também pode dizer I was born in. Então, em todas essas opções aqui, você só pode completar com o nome do país, ok? Ou com o nome da cidade, tá? Também poderia ser. I was raised in Brazil. I grew up in Brazil. I was born in Brazil. É falar assim, ó. I'm originally from Brazil. Mas no meu caso, eu não moro no Brasil, mas eu sou do Brasil. Então eu posso completar assim. But I'm based in Portugal. Ok? Então eu sou do Brasil, mas agora eu vivo em Portugal. Ok? Agora, se você quiser usar um dos tempos verbais que a gente já ensinou aqui no canal, tem vídeo aqui no canal sobre isso, que é o Present Perfect, essa é a situação ideal para falar sobre isso. A gente pode colocar I've lived in Portugal since 2019. Então, é uma situação que começou em 2019 e continua até hoje. So, I've lived in Portugal since 2019. Agora vamos falar sobre family. O interessante sobre essa palavra é a pronúncia. Quando a gente pronuncia ela, a gente não vai pronunciar a letra I, ok? É como se são só apenas duas sílabas. Family, family, family. E quando a gente fala sobre family, a gente pode usar I have. Ou podemos também usar I have got. E você pode falar sobre os seus irmãos, por exemplo, né? So, I have got, or I have 2 brothers. 2 irmãos. Ou também poderemos, vamos supor se fossem irmãs. I have got 2 sisters. Se for, por exemplo, se você tiver irmãos e irmãs, nós podemos falar I have 2 brothers and 1 sister. Agora, outra forma de falar sobre isso aqui, sobre irmãos e irmãs, é a palavra siblings.
Então, aqui no caso, quando a gente usa a palavra siblings, a gente está falando sobre o número no total, a gente não vai especificar o gênero. Então, aqui eu falaria I have 3 siblings. Então, é uma opção, tá? Aqui com siblings, você não especifica o gênero. E se você quiser especificar o gênero, então você fala brothers and sisters. So, I have 2 brothers and 1 sister, or I have 3 siblings. Agora, se você não tem nem irmão, nem irmã, é assim como eu, filho único, você vai usar essa expressão aqui, ó. I am an only child. I am an only child. Agora, se você que é intermediário, quer usar uma expressão diferente, uma forma diferente de se apresentar, falando sobre family, você pode utilizar a seguinte frase. I live here with my family. We are a family of 4. Então, eu vivo aqui com a minha família. Nós somos uma família de 4. Então, nesse caso, eu estou me incluindo nesse número aqui, ok? Outra forma de falar isso. I grew up in a family of 4. Ok? Eu cresci numa família de 4. Ainda para vocês que são intermediários, existe uma expressão que é extended family. E quando a gente fala sobre extended family, normalmente a gente está falando sobre tias, tios, avós e primos, ok? Sobre aquele pessoal da sua família que, na verdade, não mora com você, não vive com você, né? It's an extended family. Então, na minha situação aqui, eu posso falar o seguinte. I live in Portugal, but most of my extended family lives in Brazil. Então, eu vivo em Portugal, mas a maior parte da minha família vive no Brasil, ok? Extended family. Outra parte muito importante quando a gente está falando sobre apresentações é falar sobre os nossos interesses, interests. E aí a gente vai usar I love or I like. E se for na negativa, a gente usa I don't like. Eu não gosto. Ok? E aqui a gente pode completar da seguinte forma. A gente pode tanto completar com um substantivo. Ok? Por exemplo, oh, I love books. Como a gente também pode completar com uma ação. Vamos lá. I like playing football. Ok? E aqui, I don't like. Vamos pensar numa outra coisa. I don't like to dance. Então, como vocês veem aqui, quando a gente tem verbos que falam sobre coisas que a gente gosta ou que não gosta, aí a gente pode tanto utilizar verbo seguido com o verbo no gerúndio, com ing, como a gente também pode usar o verbo no infinitivo com to, ok? Então, aqui eu posso tanto dizer I like playing football, or I like to play football, or I don't like dancing, or I don't like to dance. É a mesma coisa, ok? Então, quando a gente fala sobre like, or love, or dislike, a gente pode escolher entre colocar o verbo com ing ou colocar o verbo que segue no infinitivo com o to.
Agora, se você for intermediário, você pode utilizar uma outra expressão para falar sobre interests, que é I'm really into. E aí, você pode completar, por exemplo, no meu caso aqui, I'm really into books. O próximo tópico da nossa apresentação é sobre jobs. Sobre emprego, trabalho, ok? E aqui a gente vai usar essa forma mais simples para quem está começando agora, que também envolve o verbo to be. So, I am a teacher. Ok? A gente já, depois que usa o I am, daí a gente tem que utilizar sempre, tá? Ou, or a, or an. Okay? Se, isso porque a gente teve aqui começando com consoante, né? Se a gente, por exemplo, utilizar uma profissão que começa com vogal, daí nós vamos colocar, por exemplo, aqui, ó. I am an engineer. Ok? Engenheiro. Então, a gente sempre tem que olhar para essa letrinha aqui, da palavra seguinte. Se for vogal, a gente usa an. E se for consoante, aí a gente usa a. Se você quiser falar sobre diploma, você pode falar I have a degree in I have a degree in teaching, or I have a degree in engineering. Então, se você é iniciante, está aprendendo agora inglês, provavelmente a sua apresentação vai parecer assim, ó. I am Evelyn. I am Brazilian. I live in Portugal. I am an only child. I love books. I am a qualified teacher. I teach on YouTube. Então, essa aqui seria a minha apresentação, ok? No nível iniciante. Agora, escreve aqui nos comentários, ou então grava a sua apresentação, ouça a sua apresentação várias vezes, você vai ver como você vai conseguir melhorar. Não só em pronúncia, como também ver algumas formas que você pode começar a incrementar. Agora, eu vou escrever aqui para vocês como é que ficaria uma apresentação com essas mesmas informações, mas de um nível intermediário. Hi, I'm Evelyn. My friends all call me Evie. I'm a Brazilian, originally from Rio, but I have been living in Portugal for 2 years so far. I live here with my family. We are a family of 4. Okay, aqui eu usei Present Perfect Continuous, porque eu queria enfatizar o tempo que eu moro aqui. Mas você também pode usar I have lived in Portugal for 2 years so far, que também dá no mesmo, ok? Most of my extended family lives in Brazil. Well, I am a qualified English teacher and I teach on YouTube. So, hi, I'm Evelyn. I'm Brazilian, originally from Rio, but I've been living in Portugal for 2 years so far. I live here with my family. We are a family of 4. Most of my extended family lives in Brazil. Well, I am a qualified English teacher and I teach on YouTube. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça
de praticar escrevendo ou no caderno ou aqui nos comentários. E até a próxima!